O milionário tirou a vendedora de pastel da frente de sua loja de luxo. Mas quando descobriu o verdadeiro motivo por trás daquilo, tudo mudou completamente. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Júlia estacionou seu carrinho improvisado na calçada em frente à Allure Luxury. A fachada de vidro espelhado refletia as primeiras luzes alaranjadas da manhã, criando um contraste quase irônico entre o brilho sofisticado da boutique e a simplicidade da sua barraca de pastéis. Ela suspirou fundo, ajeitando o avental que cobria a camiseta desbotada, e começou a montar tudo com a precisão de quem repetia aquele ritual há meses. Chapa, óleo, massa, recheios, tudo no lugar, tudo como deveria ser. Mas naquela manhã, algo pesava diferente no peito. Talvez fosse o olhar do segurança da loja que a observava com uma mistura de pena e incômodo. Talvez fosse o cansaço acumulado de acordar às 4 da manhã todos os dias. Ou talvez fosse simplesmente a sensação de que, não importava o quanto se esforçasse, ela sempre seria vista como um problema. Júlia não escolheu aquele ponto por acaso. A Oscar Freire, em pleno coração dos Jardins, era o endereço mais nobre de São Paulo. Boutiques de grifes internacionais, restaurantes premiados, carros importados estacionados em fila dupla. Mas também era onde circulavam pessoas com dinheiro, pessoas com fome, pessoas com pressa. E era isso que ela precisava. Movimento. Não era sobre incomodar ninguém, era sobre sobreviver. Ela lembrava do primeiro dia. Havia chegado com medo, mas determinada. Montou a barraca, fritou o primeiro pastel e vendeu para um executivo apressado que nem olhou para o rosto dela. Apenas pegou o pastel, pagou e saiu. Simples assim. Nos dias seguintes voltou. E voltou de novo. Até que aquilo se tornou rotina. Até que alguns clientes começaram a voltar também. Mas nem tudo eram sorrisos e bom dia. Houve resistência desde o começo. Olhares tortos. Comentários sussurrados, e então o gerente da Allure Luxury, um homem de terno impecável, cabelo engomado e ar de superioridade que parecia sair pelos poros. Ele a abordou pela primeira vez na segunda semana, educado, mas firme. Disse que ela estava prejudicando a imagem da loja, que aquilo não era apropriado, que ela deveria procurar outro lugar. Júlia respondeu com calma, dizendo que estava em via pública e que tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Ele não gostou. A partir dali, tudo piorou. Primeiro, vieram as denúncias à guarda municipal. Júlia foi abordada 2 vezes, mas como sua barraca era móvel e ela não obstruía a passagem, não havia nada que pudessem fazer, além de pedir que ela ficasse atenta. Ela agradecia. Recolhia tudo, esperava meia hora e voltava. Depois, o gerente proibiu os funcionários da loja de comprarem dela. Júlia percebeu quando as meninas da boutique, que sempre vinham no intervalo, pararam de aparecer. Uma delas, Beatriz, pediu desculpas com os olhos quando passou por ela sem parar. Júlia entendeu. Não guardou rancor. Sabia como era precisar do emprego, mas doeu. Doeu porque ela não estava fazendo nada de errado, apenas tentando viver. O barulho da porta de vidro se abrindo a tirou dos pensamentos. Era o mesmo segurança de sempre. Ele acenou de leve, quase imperceptível, e Júlia retribuiu com um sorriso discreto. Havia uma trégua silenciosa entre eles. Ele não a expulsava, ela não causava confusão. Simples assim. A chapa já estava quente. Júlia começou a fritar os primeiros pastéis do dia. O cheiro de óleo e massa fresca se espalhou pela calçada. E em poucos minutos, o primeiro cliente apareceu. Um senhor de bigode grisalho, sempre pontual, sempre o mesmo pedido. Pastel de carne com queijo e um guaraná. Bom dia, dona Júlia. Bom dia, seu Mário. Tá quente hoje, hein? Nem me fale. Mas o pastel da senhora vale a pena. Ela sorriu enquanto embrulhava o pedido. Seu Mário era um dos poucos que a tratava pelo nome, que olhava nos olhos dela, que a fazia sentir que mesmo naquele pedaço de calçada, ela tinha valor. Obrigada, seu Mário. Volte sempre.
pode deixar. E não liga para esse povo metido não, viu? A senhora tá fazendo o certo. Júlia não respondeu, mas o nó na garganta apertou. Às vezes, uma palavra gentil doía mais do que uma grosseria, porque lembrava que ela não era invisível, que alguém via, que alguém reconhecia o esforço. Os minutos passaram e o movimento começou. Executivos apressados, estudantes, turistas. Júlia atendia a todos com o mesmo cuidado. Massa crocante, recheio generoso, embalagem caprichada. Cada pastel era feito com atenção, porque era tudo o que ela tinha para oferecer. Não tinha diploma, não tinha sobrenome, não tinha conta bancária com 5 zeros, mas tinha dignidade. E isso ninguém ia tirar dela. Por volta das 9 da manhã, o gerente saiu da loja. Júlia o viu pelo canto do olho, mas fingiu não perceber. Ele parou na porta, braços cruzados, observando. Ela continuou fritando, como se ele não estivesse ali. Depois de alguns segundos, ele voltou para dentro. Mas Júlia sabia que aquilo não era bom sinal. Ele estava vigiando, planejando, e ela precisava estar preparada. A manhã seguiu sem grandes surpresas, até que, por volta das 10h30, uma senhora elegante se aproximou. Cabelos brancos bem cuidados, blusa de linho bege, bolsa discreta, mas claramente cara. Ela parou em frente à barraca e observou tudo com curiosidade. Bom dia, senhora. Bom dia, querida. Esses pastéis são feitos na hora? Sim, senhora. Fresquinhos. E qual você me recomenda? Júlia sorriu. O de carne com queijo é o favorito da maioria, mas o de frango com catupiry também faz sucesso. A senhora assentiu, pensativa. Então vou levar um de cada. E me diz uma coisa, filha. Faz quanto tempo que você está aqui? Alguns meses, senhora. A mulher observou Júlia com atenção. Não era o olhar de julgamento que ela estava acostumada a receber. Era algo diferente, quase maternal. Você é muito educada, e esses pastéis cheiram tão bem que até esqueci o que vim fazer aqui. Júlia riu baixinho enquanto fritava os pedidos. A senhora continuou. Eu vim visitar meu neto. Ele é dono dessa loja aqui. Júlia arregalou os olhos, mas disfarçou rapidamente. Sério? Que legal, senhora. Ele deve ser muito ocupado. Ocupado é pouco, minha filha. Faz meses que ele não aparece aqui. Deixou tudo nas mãos do gerente. Eu vim dar uma bronca nele, mas nem tá aqui. A mulher suspirou, balançando a cabeça. Esse menino trabalha demais. Esqueceu de viver. Júlia embrulhou os pastéis e entregou para ela. Tenho certeza que ele se importa com a senhora. Só deve estar tentando dar conta de tudo. Eu sei, filha, mas às vezes a gente se perde no meio de tanta coisa, sabe? A gente esquece do que realmente importa. Júlia assentiu, sentindo cada palavra ecoar dentro dela. Quanto eu te devo, querida? 10 reais, senhora. A mulher pegou a carteira, tirou uma nota de 20 e disse, fica com o troco, para você continuar fazendo esses pastéis maravilhosos. Não precisa, senhora, eu insisto. E me diz, qual é o seu nome? Júlia. Júlia como? Júlia Mendes. A senhora sorriu, estendendo a mão. Prazer, Júlia. Eu sou Célia, Dona Célia. O aperto de mão foi firme, caloroso. Júlia sentiu uma conexão estranha, como se conhecesse aquela mulher de algum lugar. Obrigada, Dona Célia. Volte sempre. Pode ter certeza que eu volto, minha filha. E não deixa ninguém te desanimar, viu? Você tem algo especial. Dona Célia se afastou, mordendo o pastel e fazendo uma expressão de aprovação. Júlia ficou parada, observando a senhora sumir entre as vitrines da rua. Algo naquele encontro mexeu com ela. Talvez fosse a gentileza, talvez fosse o olhar, ou talvez fosse só o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém a viu de verdade. O restante do dia passou devagar. Júlia vendeu bem, como sempre, mas sua mente voltava para Dona Célia, para a conversa, para a sensação de que algo estava prestes a mudar. Quando o sol começou a se pôr, ela recolheu tudo, limpou a chapa, guardou os utensílios e empurrou o carrinho de volta para casa.
No caminho, pensou no gerente, no dono da loja que nunca via, nas pessoas que passavam por ela todos os dias sem olhar, e pensou em Dona Célia, que parou, que conversou, que enxergou. Júlia não sabia, mas aquela manhã foi o começo de tudo, o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre. Rafael Almeida estava sentado atrás da mesa de mogno do seu escritório, no 23º andar de um edifício comercial na Faria Lima. A vista panorâmica de São Paulo se estendia diante dele, mas seus olhos estavam fixos na tela do notebook. Planilhas, relatórios, projeções, números que subiam, gráficos que indicavam crescimento, tudo funcionando como deveria. Ele tocou o interfone. Márcia, confirma minha agenda de amanhã. Claro, senhor Almeida. Reunião às 9 com os investidores. Almoço com o pessoal do marketing às 12:30 e às 3 você tem a apresentação do novo projeto. Rafael assentiu, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. Perfeito. Obrigado. A rotina era sempre a mesma. Reuniões, decisões, assinaturas. Ele construiu um império a partir do nada e agora comandava 5 lojas de luxo espalhadas por São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e uma em Brasília. A Allure Luxury era apenas uma delas, a primeira, na verdade, a que deu início a tudo. Mas fazia meses que ele não pisava lá. Confiava no gerente Marcelo Fontes, um homem eficiente que entendia de números, que mantinha a loja funcionando impecavelmente. Rafael não via motivo para se preocupar. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Marcelo. Preciso falar com o senhor sobre um assunto delicado, quando puder me retornar. Rafael franziu a testa. Marcelo raramente pedia para conversar fora do horário de expediente. Ele discou de volta. Marcelo atendeu no segundo toque. Senhor Almeida, obrigado por retornar. O que houve? Olha, é sobre a loja da Oscar Freire. Tem uma situação que está se arrastando há alguns meses e acho que chegou a hora de o senhor intervir. Rafael encostou-se na cadeira, cruzando os braços. Que tipo de situação? Uma vendedora ambulante montou uma barraca de pastéis bem em frente à loja. Faz meses que ela está lá, todos os dias. Já tentei conversar com ela, já acionei a guarda municipal, mas ela sempre volta. E isso está prejudicando a imagem da Allure. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Prejudicando como? Senhor Almeida, com todo respeito, nós somos uma marca de luxo. Nossos clientes esperam exclusividade, sofisticação. Ter uma barraca de pastel na porta não condiz com isso. Eu até proibi os funcionários de comprarem dela, mas isso não resolve o problema. Ela continua lá. Rafael passou a mão pelo rosto. Ele entendia o ponto de Marcelo. A imagem era importante, mas algo naquilo o incomodava. E ela está fazendo algo errado? Como assim? Ela está em local proibido? Está atrapalhando a entrada? Ela está na calçada, tecnicamente é via pública, mas é questão de postura, senhor. A gente não pode permitir que qualquer um se instale na frente da loja. Rafael respirou fundo. Olha, Marcelo, eu entendo sua preocupação, mas vou precisar ver isso pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Amanhã eu dou um pulo lá. Marcelo pareceu surpreso. O senhor vai vir até aqui? Vou. Prepara tudo como sempre, mas não fala nada para ninguém. Quero ver a situação como ela é, sem alarde. Claro, senhor Almeida, estarei à disposição. Rafael desligou e ficou olhando pela janela. Fazia tempo que não ia até a Oscar Freire. Tempo demais, talvez. Ele sabia que havia se distanciado das lojas, delegando tudo para gerentes de confiança. Mas às vezes era necessário voltar às origens, ver as coisas de perto. Ele pensou na vendedora de pastéis. Tentou imaginar como ela seria. Provavelmente alguém desesperado, tentando ganhar a vida de qualquer jeito. Não que ele julgasse. Ele próprio veio de baixo. Cresceu em um bairro simples, vendo a mãe trabalhar dobrado para sustentar a família depois que o pai os abandonou. Foi a avó, Dona Célia, quem sempre esteve ao lado deles, ajudando como podia, enchendo a casa de afeto mesmo quando faltava comida. Rafael jamais esqueceria de onde veio.
Por isso construiu tudo o que tinha. Por isso trabalhou até a exaustão. E por isso, agora, olhava para aquela situação com um misto de compreensão e responsabilidade. O telefone tocou novamente. Dessa vez, era Dona Célia. Ele atendeu com um sorriso. Vó, meu neto querido, pensei que você tinha me esquecido. Como assim, vó? A senhora sabe que eu nunca esqueço da senhora. Sei não, viu? Passei na sua loja hoje e você não estava lá. Faz quantos meses que você não aparece naquela loja, Rafael? Rafael suspirou. Eu sei, vó. Tenho estado muito ocupado. Ocupado demais para visitar a própria avó, é? Ela riu, mas Rafael sabia que havia uma pontada de verdade ali. Eu vou compensar, prometo. Amanhã mesmo eu vou até lá. Amanhã? Sério? Sério. Aliás, a senhora viu alguma coisa diferente por lá? Diferente como? Sei lá. Alguma coisa que chamou a atenção. Dona Célia ficou quieta por um momento, e Rafael quase conseguia ouvir o sorriso dela do outro lado da linha. Vi uma moça vendendo pastel na frente da loja. E comprei, viu? Melhor pastel que eu comi em anos. Rafael piscou, surpreso. A senhora comprou pastel dela? Comprei. E conversei também. Uma menina linda, educada, trabalhadora. Não sei por que tem gente que implica com uma moça dessas. Ela tá só tentando viver. Rafael sentiu o peito apertar. Então a avó já tinha encontrado a tal vendedora. E pelo jeito, havia gostado dela. Vó, deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora acha que ela atrapalha a loja? Atrapalha? Que bobagem, Rafael. Aquela menina não atrapalha ninguém. Ela é discreta, limpa, educada. E os pastéis dela são maravilhosos. Se eu fosse você, eu dava um jeito de trazer ela para dentro da loja, não de mandar embora. Rafael riu. A senhora sempre foi boa de coração. Bom de coração nada. Eu só sei reconhecer gente de valor. E aquela menina tem valor, Rafael. Pode acreditar. Eles conversaram mais um pouco, e quando Rafael desligou, ficou pensativo. A avó sempre teve um faro excelente para pessoas. Se ela gostou da vendedora de pastéis, talvez houvesse algo mais ali do que Marcelo estava enxergando. Decidiu que no dia seguinte veria tudo com os próprios olhos, sem pressa, sem julgamentos. Apenas observaria. A noite caiu, e Rafael finalmente saiu do escritório. Quando chegou ao apartamento, um duplex moderno e minimalista em Pinheiros, a solidão o recebeu como sempre. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e serviu-se de um uísque. Sentou-se no sofá de couro e olhou ao redor. Tudo era perfeito, tudo estava no lugar, mas também era vazio. Não havia risadas, não havia bagunça, não havia vida. Rafael construiu um império, mas esqueceu de construir uma casa. Pensou na avó, que morava sozinha em um apartamento simples, mas que vivia rodeada de plantas, de vizinhos, de gente. Pensou na mãe, que já havia falecido, mas que sempre dizia que ele trabalhava demais. E pensou, pela primeira vez em muito tempo, se aquilo tudo valia a pena. Terminou o uísque e foi para o quarto. Amanhã seria um dia diferente. Ele sentia isso. No dia seguinte, Rafael acordou mais cedo que o normal. Tomou um banho demorado, vestiu um terno mais casual e saiu sem pressa. Pegou o carro, um sedã discreto, e seguiu em direção a Oscar Freire. Chegou por volta das 9h30 da manhã. Estacionou a algumas quadras de distância e caminhou. Queria chegar sem chamar atenção. Quando virou a esquina e avistou a Allure Luxury, viu a barraca. Era pequena, simples, mas organizada. E atrás dela estava Júlia. Ela fritava pastéis com habilidade, atendia os clientes com um sorriso genuíno, embrulhava cada pedido com cuidado. Rafael parou do outro lado da rua e observou. Ela era jovem, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, pele morena, olhos expressivos. Usava um avental simples, mas estava impecável. Não havia nada de desleixado ali. Nada de sujo, nada que justificasse a reclamação de Marcelo. Ele ficou ali, observando por quase 10 minutos. Viu como ela tratava cada cliente.
Viu como agradecia. Viu como, entre um pedido e outro, ela limpava a chapa, organizava os ingredientes, mantinha tudo em ordem. E viu também como ela olhava para a loja de vez em quando com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era desafio, não era inveja, era algo mais sutil. Talvez resignação, talvez cansaço. Rafael cruzou a rua e entrou na Allure Luxury. Marcelo o recebeu imediatamente, surpreso e visivelmente nervoso. Senhor Almeida, não esperava o senhor tão cedo. Resolvi vir antes. Quero ver tudo funcionando normalmente. Eles caminharam pela loja. Tudo estava impecável. As vitrines, os produtos, os atendentes. Marcelo explicava cada detalhe com orgulho. Mas Rafael mal ouvia. Seus pensamentos estavam do lado de fora. Marcelo, me fala uma coisa. Os clientes reclamaram da vendedora? Marcelo hesitou. Diretamente? Não. Mas é uma questão de percepção, senhor. Rafael assentiu, mas não estava convencido. Vou dar uma volta. Qualquer coisa eu te chamo. Marcelo pareceu confuso, mas não questionou. Rafael saiu da loja e caminhou até a barraca. Júlia o viu se aproximando e sorriu. Bom dia. Quer um pastel? Rafael olhou para ela. De perto, era ainda mais evidente. Ela não era um problema. Ela era apenas uma mulher tentando viver. Bom dia. Quanto custa? R$ 5. Rafael tirou a carteira. Vou querer um de carne. Júlia preparou o pastel. E enquanto fritava, Rafael observou tudo. A organização, a limpeza, o cuidado. Aqui está, fresquinho. Rafael pegou o pastel, deu uma mordida. Era bom, muito bom. Obrigado. De nada. Volte sempre. Ele olhou para ela mais uma vez antes de ir embora. E naquele momento, Rafael Almeida tomou uma decisão. Júlia ainda sentia o gosto da surpresa na boca. O homem de terno que havia comprado o pastel não era um cliente qualquer. Havia algo diferente nele. A postura, o olhar atento, a forma como observou cada detalhe da barraca antes de pedir. Ela não sabia explicar, mas sentiu que aquele encontro significava algo. Guardou a sensação no fundo do peito e continuou trabalhando. O movimento da manhã seguia firme. Executivos, estudantes, turistas. Cada um levava um pedaço do trabalho dela embrulhado em papel pardo. Júlia atendia com o mesmo sorriso de sempre, mas sua mente voltava para o homem de terno. Ele não voltou. Passou o resto da manhã, a tarde inteira e nada. Quando o sol começou a se inclinar no horizonte, Júlia recolheu tudo e empurrou o carrinho de volta para casa. Morava em um quarto alugado na Zona Leste, no bairro de São Miguel Paulista. Era longe, mas era o que conseguia pagar. O trajeto de ônibus levava quase 2 horas. Ela subia com o carrinho dobrado, equilibrando as sacolas de ingredientes e descia perto da meia-noite. Quando finalmente chegava em casa, mal tinha forças para tomar banho antes de desabar na cama. Mas no dia seguinte, acordava às 4 da manhã e recomeçava. Naquela noite, enquanto preparava a massa para o dia seguinte, Júlia pensou em tudo o que havia construído até ali. Não era muito, mas era dela. Cada pastel vendido representava um passo. Cada cliente que voltava era uma pequena vitória. Ela não tinha diploma, não tinha sobrenome importante, não tinha rede de contatos, mas tinha as mãos. E enquanto elas pudessem trabalhar, ela não desistiria. Dormiu tarde, como sempre. Acordou cedo, como sempre, e voltou para Oscar Freire. Mas quando chegou, algo estava diferente. Marcelo, o gerente da Allure Luxury, estava parado na frente da loja, conversando com 2 guardas municipais. Júlia sentiu o estômago revirar. Respirou fundo, montou a barraca no lugar de sempre e começou a preparar tudo. Não ia se intimidar, não ia fugir. Marcelo a viu e caminhou até ela, acompanhado dos guardas. Bom dia, senhorita. Júlia ergueu o olhar, mantendo a calma. Bom dia. A senhora sabe que não pode montar comércio ambulante em frente a estabelecimentos privados, correto? Júlia segurou firme na espátula. Eu estou em via pública. Não estou obstruindo a passagem nem a entrada da loja. Um dos guardas suspirou. Olha, moça,
Tecnicamente você está certa, mas se o estabelecimento registrar uma queixa formal, a gente vai ter que te notificar. Marcelo cruzou os braços, satisfeito. E eu estou registrando a queixa, formalmente. Júlia sentiu a raiva subir, mas controlou a voz. Por quê? Eu não estou fazendo nada de errado. Você está prejudicando a imagem da loja. Isso é motivo suficiente. Prejudicando como? Meus clientes são educados. Eu mantenho tudo limpo, não faço barulho. O que exatamente está te incomodando? Marcelo deu um passo à frente, baixando o tom de voz para que só ela ouvisse. O que me incomoda é que você não pertence a este lugar. Isso aqui é a Oscar Freire. Aqui é pra gente de outro nível. Você entende? Júlia o encarou, sentindo cada palavra como um tapa, mas não desviou o olhar. Entendo que você é um homem pequeno tentando se sentir grande. Marcelo ficou vermelho. Cuidado com o que fala. Júlia deu de ombros e voltou a preparar os pastéis. Os guardas trocaram olhares desconfortáveis. Um deles se aproximou. Moça, a gente não quer te prejudicar, mas se continuar a queixa, você vai ter que sair. Eu entendo. Obrigada pela compreensão. Marcelo bufou e voltou para dentro da loja. Os guardas se afastaram e Júlia ficou sozinha com a chapa ainda fria. Ela fechou os olhos, respirou fundo e tentou acalmar o coração disparado. Não ia chorar. Não ali. Não na frente deles. Começou a fritar os primeiros pastéis e, aos poucos, o cheiro atraiu os clientes de sempre. Seu Mário foi o primeiro. Bom dia, dona Júlia. Hoje o clima tá tenso, hein? Ela forçou um sorriso. Nada que eu não consiga lidar, seu Mário. Esse gerente aí é fogo, viu? Acha que é dono da rua. Mas a senhora não desiste, não. A gente tá do seu lado. Júlia agradeceu, mas as palavras de Marcelo ainda ecoavam na cabeça. Você não pertence a este lugar. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente não pertencesse. Mas onde ela pertencia, então? Passou a manhã inteira dividida entre servir os clientes e vigiar a entrada da loja. Marcelo aparecia de vez em quando lançando olhares de desaprovação. Júlia fingia não ver. Por volta do meio-dia, quando o movimento diminuiu, ela aproveitou para organizar os ingredientes. Foi quando ouviu uma voz familiar. Júlia! Ela ergueu o olhar e viu Dona Célia, sorrindo com a mesma doçura de sempre. Dona Célia, a senhora voltou. Claro que voltei, minha filha. Não ia perder a chance de comer outro pastel desses e vim trazer uma coisa para você. Dona Célia estendeu uma sacola de pano. Dentro havia um pote de brigadeiro caseiro. Fiz ontem à noite. Pensei em você. Júlia sentiu os olhos arderem. Dona Célia, a senhora não precisava. Eu sei que não precisava, mas quis. E me diz, como você tá? Tá tudo bem? Júlia hesitou. Não queria preocupar a senhora, mas também não conseguia mentir. Tá difícil, Dona Célia. Tem gente que não quer que eu fique aqui. Dona Célia franziu o senho. Gente quem? O gerente da loja. Ele registrou queixa hoje de manhã. Disse que eu não pertenço a este lugar. Dona Célia fez uma expressão de indignação. Que absurdo! Quem ele pensa que é para falar uma coisa dessas? Júlia deu de ombros, tentando disfarçar a tristeza. Ele só está fazendo o trabalho dele, eu acho. Trabalho nada, minha filha. Isso é falta de humanidade. E eu vou falar com o meu neto sobre isso. O seu neto? O dono da loja. Ele é meu neto. E eu tenho certeza que ele não ia concordar com esse tipo de coisa. Júlia arregalou os olhos. A senhora é a avó do dono. Sou. E pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Dona Célia, por favor, não precisa. Eu não quero causar problema. Problema é deixar um homem desses pisar em você. Você está trabalhando honestamente, minha filha. Não tem nada de errado nisso. Júlia não sabia o que dizer. A gentileza de Dona Célia a desarmava completamente. Obrigada, Dona Célia, de verdade. Dona Célia segurou a mão dela. Você é uma menina especial, Júlia. Não deixa ninguém te fazer acreditar no contrário. Elas conversaram mais um pouco. E quando Dona Célia foi embora, Júlia ficou olhando a sacola de brigadeiro. Era um gesto simples, mas carregado de afeto.
Fazia tanto tempo que alguém cuidava dela daquele jeito. O restante do dia passou mais leve. Júlia vendia, conversava, sorria, e sempre que a tristeza ameaçava voltar, ela lembrava das palavras de Dona Célia. Você é uma menina especial. Quando o sol começou a se pôr, ela recolheu tudo e empurrou o carrinho de volta. Mas dessa vez, não estava sozinha. Dona Célia havia plantado algo nela. Esperança. E mesmo sem saber, Júlia estava prestes a descobrir que aquela esperança tinha nome. Rafael Almeida passou o dia inteiro pensando na vendedora de pastéis. Depois de provar o pastel, ele voltou para o escritório, mas sua cabeça estava em outro lugar. Marcelo havia ligado 2 vezes, relatando que registrou queixa formal na Guarda Municipal. Rafael ouviu tudo em silêncio, mas não deu nenhuma ordem. Apenas disse que resolveria pessoalmente. À noite, quando voltou para casa, encontrou uma mensagem da avó no celular. Preciso falar com você sobre a moça dos pastéis. Amanhã eu passo aí. Rafael sorriu. A avó sempre foi direta. E ele sabia que quando ela dizia que precisava falar, era sério. No dia seguinte, Dona Célia apareceu no apartamento dele logo cedo. Rafael preparou café e se sentou com ela na varanda. Vó, a que devo a honra? Não vem com essa não, Rafael. Eu sei que você foi na loja ontem. E eu sei que você viu a Júlia. Rafael ergueu as sobrancelhas. Júlia? A moça dos pastéis. Ela me contou que o gerente registrou queixa contra ela. E eu vim aqui para te dizer que isso é um absurdo. Rafael tomou um gole de café, pensativo. Vó, eu ainda não tomei nenhuma decisão. Então toma logo. Aquela menina não está fazendo nada de errado. Ela é trabalhadora, educada, honesta, e o Marcelo está tratando ela como se fosse uma criminosa. Eu sei, vó. Eu vi. Então faz alguma coisa. Rafael olhou para a avó. Dona Célia tinha os olhos cheios de convicção, e ele sabia que ela estava certa. Vou resolver, vó, prometo. Como? Rafael respirou fundo. Ainda não sei, mas vou encontrar um jeito. Dona Célia sorriu satisfeita. Eu confio em você, meu neto. Sempre confiei. Eles terminaram o café, e quando Dona Célia foi embora, Rafael ficou olhando para a cidade lá embaixo. Ele precisava de um plano, e precisava ser justo. No dia seguinte, Rafael voltou a Oscar Freire. Mas dessa vez não foi sozinho. Levou um advogado, e quando chegou, chamou Marcelo para uma reunião. A partir daquele momento, tudo ia mudar. A sala de reuniões da Allure Luxury raramente era usada. Ficava nos fundos da loja, discreta, com uma mesa de vidro, cadeiras estofadas e uma parede inteira de espelho. Marcelo entrou nervoso, ajeitando a gravata. Não esperava que Rafael aparecesse 2 dias seguidos, muito menos acompanhado de um advogado. Senhor Almeida, aconteceu alguma coisa? Rafael apontou para a cadeira. Senta, Marcelo. Precisamos conversar. Marcelo obedeceu, sentindo o suor começar a escorrer pelas costas. O advogado, um homem de meia idade de óculos e expressão séria, permaneceu em pé ao lado de Rafael. Rafael cruzou os dedos sobre a mesa e olhou diretamente para Marcelo. Me fala sobre a vendedora de pastéis. Marcelo piscou, surpreso. A vendedora? É sobre isso que o senhor veio? É. Rafael esperou. Marcelo pigarreou, tentando organizar os pensamentos. Bom, como eu já havia relatado, ela montou uma barraca em frente à loja há alguns meses. Tentei conversar educadamente, expliquei que aquilo prejudicava nossa imagem, mas ela insistiu em continuar. Ontem, registrei uma queixa formal na Guarda Municipal. Rafael assentiu, sem tirar os olhos dele. E por que você acha que ela prejudica a imagem da loja? Marcelo hesitou. Senhor Almeida, com todo respeito, nós somos uma marca de alto padrão. Nossos clientes esperam um ambiente sofisticado. Ter uma barraca de comida na porta não transmite isso. Rafael inclinou-se levemente para frente. Algum cliente reclamou? Marcelo abriu a boca, mas demorou para responder. Diretamente? Não, mas é uma questão de percepção. Rafael sorriu, mas não havia humor naquilo. Percepção de quem, Marcelo? Sua ou dos clientes? Marcelo engoliu seco.
Eu só estava protegendo os interesses da empresa, senhor. Rafael se recostou na cadeira. Entendo. Agora me diz outra coisa. Você proibiu os funcionários de comprarem pastel dela? Marcelo hesitou novamente. Proibir é uma palavra forte. Eu apenas orientei que não seria apropriado. Rafael balançou a cabeça, visivelmente descontente. Marcelo, você está aqui há quanto tempo? 3 anos, senhor. E nesse tempo, você sempre foi eficiente. A loja funciona bem, os números são bons. Eu confiava em você. Marcelo sentiu o passado na frase. Confiava. Mas tem uma coisa que você não entendeu. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando a rua. Quando eu abri essa loja, eu não tinha nada. Vinha de um bairro pobre, trabalhava dobrado, economizava cada centavo. E sabe quem me ajudou? Gente simples. Gente que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ele se virou para Marcelo. Eu construí essa marca em cima de trabalho, não de arrogância. E você, ao tratar aquela moça como se ela fosse um problema, está manchando tudo o que eu construí. Marcelo empalideceu. Senhor Almeida, eu não quis... Rafael ergueu a mão interrompendo. Eu não terminei. O advogado ao lado se mexeu levemente, chamando a atenção de Marcelo. Rafael continuou. Você registrou uma queixa contra ela, mas esqueceu de uma coisa. Ela está em via pública, não está infringindo nenhuma lei e, mais importante, ela não está prejudicando ninguém. Marcelo tentou argumentar, mas a imagem da loja vai continuar intacta. Porque a partir de agora, você vai parar de perseguir aquela moça. Marcelo arregalou os olhos. Senhor, você vai cancelar a queixa, vai pedir desculpas a ela e vai informar todos os funcionários que eles estão livres para comprar o que quiserem, inclusive os pastéis dela. Marcelo ficou sem palavras, mas... Rafael se aproximou, apoiando as mãos na mesa. Não tem mais, Marcelo. Ou você faz isso, ou eu coloco outra pessoa no seu lugar. Alguém que entenda que respeito não tem classe social. O silêncio pesou na sala. O advogado permaneceu impassível, apenas observando. Marcelo sabia que não tinha escolha. Eu entendo, senhor Almeida. Vou fazer como o senhor pediu. Ótimo. Rafael deu um passo para trás, suavizando o tom. Marcelo, eu não estou te demitindo porque reconheço o seu trabalho, mas quero que você reflita sobre uma coisa. Luxo não é sobre excluir pessoas, é sobre oferecer o melhor. E o melhor inclui humanidade. Marcelo assentiu, cabisbaixo. Entendido, senhor. Pode ir. Marcelo saiu da sala sentindo o peso da bronca. Rafael ficou parado, observando pela janela. O advogado se aproximou. Foi duro, mas necessário. Rafael suspirou. Eu devia ter vindo antes. Devia ter prestado atenção. O advogado sorriu de leve. Você está prestando agora. Isso já é alguma coisa. Rafael agradeceu e saiu da loja. Do lado de fora, Júlia estava fritando pastéis como sempre. Ela o viu passar, mas não fez nada além de acenar discretamente. Rafael retribuiu o gesto e seguiu. Mas sua mente já estava traçando os próximos passos. Naquela tarde, Júlia percebeu uma mudança. Marcelo não apareceu para vigiá-la. Os funcionários da loja, que antes passavam apressados sem olhar, começaram a cumprimentá-la. Beatriz, uma das vendedoras, até pediu um pastel. Com um sorriso envergonhado, ela disse: desculpa por não ter vindo antes. O Marcelo tinha proibido a gente, mas hoje ele liberou. Júlia ficou confusa, mas sorriu. Sem problema, Beatriz. Fico feliz que você tenha voltado. Beatriz mordeu o pastel e fez uma expressão de aprovação. Nossa, isso é muito bom. Você devia vender isso em algum lugar fixo, sabe? Abrir um negócio de verdade. Júlia riu, mas o comentário ficou ecoando. Um negócio de verdade. Será que isso era possível? No final do dia, quando recolhia tudo, Marcelo apareceu. Júlia se preparou para mais um confronto, mas ele a surpreendeu. Júlia, posso falar com você? Ela assentiu, guardando a espátula. Pois não. Marcelo respirou fundo, visivelmente desconfortável. Eu vim pedir desculpas pelo jeito que te tratei. Não foi justo. Júlia ficou em silêncio, processando. Eu estava errado em tentar te tirar daqui.
Você não está fazendo nada de errado. E eu cancelei a queixa. Júlia sentiu um alívio imenso, mas também desconfiança. Por que a mudança? Marcelo hesitou. Porque o dono da loja me fez entender que eu estava agindo de forma preconceituosa. E ele está certo. Júlia assentiu devagar. Obrigada por pedir desculpas. Marcelo acenou e voltou para dentro. Júlia ficou parada, tentando entender o que havia acontecido. O dono da loja, o neto de Dona Célia, ele tinha intervindo. Mas por quê? Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo. Na mudança de Marcelo, na gentileza de Dona Célia, no homem de terno que comprou o pastel. Será que tudo estava conectado? No dia seguinte, ela voltou para o mesmo lugar, montou a barraca, fritou os primeiros pastéis. Então, por volta das 10 da manhã, viu o homem de terno novamente. Ele se aproximou, com a mesma postura calma de antes. Bom dia. Júlia sorriu. Bom dia. Quer outro pastel? Quero. Mas antes, queria falar com você. Júlia sentiu o coração acelerar. Sobre o quê? Rafael olhou ao redor, como se medisse as palavras. Meu nome é Rafael Almeida. Eu sou o dono da Allure Luxury. Júlia arregalou os olhos. O senhor é o neto de Dona Célia? Rafael sorriu. Sou. Ela me falou muito bem de você. Júlia não sabia o que dizer. Rafael continuou. Eu vim pedir desculpas pelo jeito que meu gerente te tratou. Não foi certo. E quero que você saiba que pode continuar aqui, sem medo. Júlia sentiu os olhos arderem. Obrigada, senhor Almeida. Rafael balançou a cabeça. Não precisa me agradecer e pode me chamar de Rafael. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Júlia fritou o pastel e entregou a ele. Por conta da casa. Rafael pegou, mas insistiu em pagar. Não aceito o favor. Você trabalhou, você merece. Júlia aceitou o dinheiro, ainda processando tudo. Rafael deu uma mordida no pastel e fez uma expressão de aprovação. Você já pensou em expandir isso? Abrir um ponto fixo? Júlia riu sem graça. Já pensei, mas não tenho dinheiro para isso. Rafael assentiu, pensativo. E se você tivesse ajuda? Júlia o encarou, sem entender. Que tipo de ajuda? Rafael guardou a pergunta para si. Vamos conversando. Por enquanto, continue fazendo esses pastéis. Eles são bons demais para ficarem só na rua. Ele se despediu e foi embora. Júlia ficou parada, segurando o dinheiro na mão. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. Júlia não conseguiu parar de pensar na conversa com Rafael. As palavras dele ecoavam na mente como uma promessa que ela não ousava acreditar. E se você tivesse ajuda? Ela conhecia gente assim, gente que prometia mundos e fundos, mas desaparecia quando a realidade batia à porta. Não queria se iludir, mas também não conseguia ignorar a sensação de que algo estava mudando. Nos dias seguintes, Rafael passou a aparecer com frequência, sempre no mesmo horário por volta das 10 da manhã. Comprava um pastel, conversava alguns minutos e ia embora. No começo, Júlia ficava tensa, sem saber como agir. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais naturais. Ele perguntava sobre a rotina dela, sobre os ingredientes, sobre como havia aprendido a fazer pastéis. Júlia respondia com sinceridade, mas também com cautela. Não sabia até onde podia confiar. Uma manhã, enquanto fritava um pastel de queijo, Rafael perguntou: Você sempre quis trabalhar com comida? Júlia sorriu, mexendo a massa na chapa. Na verdade, eu queria ser professora. Rafael ergueu as sobrancelhas. Sério? E o que te fez mudar de ideia? Júlia hesitou. A vida, eu acho. Estudei até o ensino médio, mas não conseguia entrar na faculdade. Precisava trabalhar, ajudar em casa. Aí fui fazendo o que aparecia. Trabalhei de atendente, de faxineira, de balconista. Até que um dia, uma senhora me ensinou a fazer pastéis. E eu descobri que era bom nisso. Rafael a observou com atenção. Você aprendeu rápido? Júlia assentiu. A dona Marlene, a senhora que me ensinou, dizia que eu tinha mão boa, que a massa ficava no ponto certo. Ela me deu a receita dela antes de morrer.
Disse que era para eu usar com carinho. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. E você usa. Júlia sorriu emocionada. Uso. Cada pastel que eu faço é uma forma de agradecer a ela. Rafael pegou o pastel que ela havia preparado e deu uma mordida. Ela ficaria orgulhosa. Júlia sentiu o peito apertar. Obrigada. Eles continuaram conversando e Júlia percebeu que Rafael não era como ela imaginava. Ele não tinha aquele ar de superioridade que muitos ricos carregavam. Falava com simplicidade, ouvia de verdade e parecia genuinamente interessado na história dela. Mas ainda assim, Júlia não baixava a guarda completamente. Certa tarde, Rafael apareceu acompanhado de Dona Célia. A avó dele vinha sorrindo, carregando uma sacola. Júlia, minha filha, trouxe bolo de fubá para você. Fiz hoje de manhã. Júlia recebeu a sacola, comovida. Dona Célia, a senhora vai me deixar sem jeito. Que nada. Você merece ser mimada. Trabalha tanto, coitada. Rafael observava a interação com um sorriso discreto. A avó tinha razão. Júlia trabalhava duro e merecia muito mais do que aquela barraca na rua. Vó, deixa eu falar com a Júlia um minutinho. Dona Célia piscou, maliciosa. Claro, meu filho, vou dar uma voltinha aqui. Ela se afastou e Rafael se aproximou da barraca. Júlia, eu tenho uma proposta para você. Júlia parou de mexer na chapa e o encarou. Que tipo de proposta? Rafael respirou fundo. Eu quero te ajudar a abrir um negócio de verdade. Um espaço fixo, com estrutura, onde você possa vender seus pastéis sem depender de barraca móvel. Júlia arregalou os olhos. Senhor, Rafael, pode me chamar de Rafael. Rafael, eu não tenho dinheiro para isso. Eu sei, por isso eu estou oferecendo ajuda. Júlia sentiu o coração disparar, mas ficou desconfiada. E o que o senhor ganha com isso? Rafael sorriu. Nada. Apenas a satisfação de ver alguém talentoso ter a chance de crescer. Júlia balançou a cabeça ainda incrédula. Isso não faz sentido. Por que o senhor faria isso por mim? Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Porque eu já estive no seu lugar. Sei o que é lutar sozinho, sem ninguém para dar uma mão. E sei o quanto uma oportunidade pode mudar tudo. Júlia sentiu os olhos arderem. Eu não sei o que dizer. Rafael deu um passo para trás, dando espaço. Não precisa decidir agora. Pensa com calma. Mas se aceitar, eu vou te ajudar com o que precisar. Aluguel, equipamentos, o que for. Júlia ficou em silêncio, processando tudo. Era tentador, mas também assustador. E se desse errado? E se ela não conseguisse? Rafael percebeu a hesitação. Olha, eu entendo que é muita coisa de uma vez, mas quero que você saiba que acredito no seu potencial. E não estou fazendo isso por pena. Estou fazendo porque sei que você pode ir longe. Júlia assentiu devagar, ainda sem palavras. Rafael se despediu e foi buscar a avó. Quando eles foram embora, Júlia ficou parada, olhando para a rua. Pela primeira vez, permitiu-se sonhar com algo maior. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Ficou pensando na proposta de Rafael, em tudo o que poderia ser, um espaço fixo, um lugar dela. Mas também pensou nos riscos. E se não funcionasse? E se ela decepcionasse Rafael? E se tudo desmoronasse? Acordou cedo, como sempre, e voltou para Oscar Freire. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela não sabia ainda o que ia decidir, mas pela primeira vez sentiu que tinha escolha. Rafael, por sua vez, também não dormiu bem. Ficou pensando em Júlia, na história dela, na força que ela demonstrava todos os dias. Havia algo nela que o tocava profundamente. Talvez fosse a determinação, talvez fosse a humildade. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela lembrava tudo o que ele havia sido antes de enriquecer. No dia seguinte, ele voltou à barraca. Júlia, preciso te contar uma coisa. Júlia parou de fritar e olhou para ele. Pois não. Rafael hesitou, escolhendo as palavras. Eu cresci em um bairro pobre. Minha mãe trabalhava como diarista. Meu pai nos abandonou quando eu era criança. A gente não tinha nada, mas minha avó, a Dona Célia, sempre dizia que enquanto a gente tivesse dignidade, a gente tinha tudo.
Júlia ouvia em silêncio, sentindo cada palavra. Rafael continuou. Quando eu comecei a vender roupas, ninguém acreditou em mim. Diziam que eu estava louco, que ia quebrar, mas eu insisti. E sabe por quê? Porque alguém me deu uma chance. Um fornecedor que acreditou em mim mesmo sem eu ter dinheiro. Ele me vendeu fiado, confiou que eu ia pagar. E eu paguei. E cresci. E nunca esqueci. Júlia sentiu os olhos arderem. Por que o senhor está me contando isso? Porque eu vejo em você o que aquele fornecedor viu em mim. Alguém que merece uma chance. Júlia ficou em silêncio, emocionada. Rafael deu um passo para trás. Pensa no que eu falei. Mas saiba que, independente da sua decisão, eu vou continuar comprando seus pastéis. Porque eles são os melhores que eu já comi. Ele sorriu e foi embora. Júlia ficou parada, sentindo algo crescer dentro dela. Não era só esperança, era coragem. À tarde, quando o movimento diminuiu, Júlia pegou o celular e ligou para a melhor amiga, Carla. Carla, preciso falar com você. O que houve, Ju? Você tá bem? Júlia respirou fundo. Tô, mas aconteceu uma coisa. Ela contou tudo. Sobre Rafael, sobre a proposta, sobre a confusão que sentia. Carla ouviu tudo em silêncio e então disse: Ju, você tá com medo de quê? De dar errado, de não conseguir. Carla suspirou. Ju, você já está conseguindo. Olha tudo o que você construiu sozinha. Imagina o que você pode fazer com ajuda. Júlia sentiu as palavras da amiga penetrarem fundo. Mas e se for armadilha? E se não for? Ju, você não pode viver com medo. Às vezes, a gente precisa arriscar. Júlia desligou, ainda confusa, mas algo dentro dela estava mudando. Naquela noite, enquanto preparava a massa para o dia seguinte, Júlia tomou uma decisão. Ia aceitar a proposta, mas com condições. Ia deixar claro para Rafael que não queria favor, queria parceria, queria trabalhar, construir, crescer. No dia seguinte, quando Rafael apareceu, Júlia o esperava com a resposta pronta. Rafael, eu aceito sua proposta. Rafael sorriu. Sério? Sério, mas com uma condição. Rafael ergueu as sobrancelhas. Qual? Eu quero pagar de volta. Tudo. Pode levar tempo, mas eu vou pagar. Rafael a encarou e Júlia viu respeito naquele olhar. Combinado. Júlia estendeu a mão e Rafael apertou. Naquele aperto de mão, nascia algo maior do que um negócio. Nascia uma conexão. E ambos sentiam, mesmo sem dizer, que aquilo era apenas o começo. Os dias seguintes foram uma correria. Rafael apresentou Júlia a um arquiteto que ajudou a encontrar um ponto comercial perfeito. Um espaço pequeno, mas charmoso, a apenas 2 quadras da Oscar Freire. Tinha vitrine de vidro, cozinha equipada e espaço para algumas mesas. Júlia mal acreditava quando viu. É perfeito, Rafael. Perfeito. Rafael sorriu, satisfeito. Então vamos começar. Júlia mergulhou de cabeça no projeto. Continuava vendendo pastéis na barraca de manhã e, à tarde, ia até o novo espaço para acompanhar as reformas. Pintou paredes, escolheu móveis, testou receitas. Rafael aparecia sempre trazendo sugestões, ajudando no que podia. Dona Célia também se tornou presença constante, levando comida para Júlia e enchendo o lugar de afeto. Uma tarde, enquanto Júlia organizava as prateleiras, Rafael apareceu com uma caixa. Trouxe uma coisa para você. Júlia limpou as mãos no avental e abriu a caixa. Dentro havia uma placa de madeira entalhada com o nome Pastéis da Júlia. Ela arregalou os olhos, emocionada. Rafael, isso é lindo. Pensei que você merecia ter seu nome na porta. Júlia segurou a placa contra o peito, sentindo os olhos arderem. Obrigada, por tudo. Rafael deu de ombros, discreto. Você que está fazendo o trabalho duro. Eu só estou ajudando. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, e Júlia percebeu que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas gratidão da parte dela, nem apenas generosidade da parte dele. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro.
Por que você realmente está fazendo isso? Rafael olhou para ela sério, porque quando eu te vi pela primeira vez, fritando pastéis na frente da minha loja, eu vi alguém que não desistiu, alguém que lutou mesmo quando tudo estava contra. E isso me lembrou de quem eu era antes de ter tudo isso. Me lembrou do que realmente importa. Júlia sentiu o coração acelerar. E o que importa? Rafael deu um passo à frente. As pessoas, as histórias, a coragem de recomeçar. Júlia não desviou o olhar. E era só por isso? Rafael hesitou, mas então sorriu. No começo, sim, mas agora eu continuo porque gosto de estar perto de você. Júlia sentiu o rosto esquentar. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida pela chegada de Dona Célia. Ô, gente, vim trazer quitutes para a inauguração. Rafael e Júlia se afastaram rapidamente e Dona Célia fingiu não perceber nada. Mas o sorriso maroto dela entregava tudo. A inauguração estava marcada para a semana seguinte. Júlia mal dormia, dividida entre a empolgação e o nervosismo. E se ninguém aparecesse? E se os pastéis não ficassem bons? E se ela fracassasse? Carla, a melhor amiga, passou a noite anterior com ela, ajudando a preparar tudo. Ju, relaxa, vai dar certo. Você tem talento, tem dedicação. E tem gente que acredita em você. Júlia sorriu, mas o frio na barriga não passava. No dia da inauguração, Júlia chegou cedo ao Pastéis da Júlia. As mesas estavam arrumadas, a vitrine brilhava e o cheiro de massa fresca já perfumava o ar. Rafael apareceu logo depois trazendo flores, para dar sorte. Júlia colocou as flores em um vaso e respirou fundo. Estou morrendo de medo. Rafael segurou a mão dela. Você vai arrasar. Confia em mim. Dona Célia chegou em seguida, acompanhada de algumas amigas do bairro. Beatriz e outros funcionários da Allure Luxury também apareceram. Até Marcelo veio, constrangido, mas sincero. Júlia, parabéns. Desejo sucesso. Júlia agradeceu, surpresa, e então, às 10 da manhã, ela abriu as portas. O primeiro cliente foi seu Mário, o senhor de bigode que sempre comprava pastel na barraca. Dona Júlia, agora a senhora está com espaço de verdade. Tô orgulhoso. Júlia sorriu emocionada e serviu o primeiro pastel da casa. Em seguida vieram outros. Conhecidos, curiosos, pessoas que passavam na rua e eram atraídas pelo cheiro. O movimento foi constante a manhã inteira. Júlia fritava, atendia, sorria. E a cada cliente que entrava, sentia que estava no lugar certo. À tarde, quando o movimento diminuiu, Rafael a chamou para fora. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Júlia tirou o avental e o seguiu. Eles caminharam até a antiga barraca, que Júlia havia guardado em um depósito próximo. Rafael parou em frente e disse, essa barraca te trouxe até aqui. Nunca esqueça disso. Júlia olhou para o carrinho, sentindo um aperto no peito. Cada roda, cada arranhão, cada mancha de óleo contava uma história. Eu não vou esquecer. Nunca. Rafael sorriu. E eu não vou esquecer da primeira vez que comprei um pastel de você. Achei que estava só fazendo uma boa ação. Mas na verdade você é que estava fazendo, me lembrando do que eu tinha perdido no caminho. Júlia o encarou. E o que você tinha perdido? Rafael deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A capacidade de ver as pessoas, de verdade. De me importar com algo além de números e negócios. Júlia sentiu o coração disparar. Rafael hesitou, mas então continuou. Eu passei tanto tempo construindo um império que esqueci de construir uma vida. E você me lembrou disso. Júlia não sabia o que dizer. As palavras de Rafael a tocavam de uma forma que ela não esperava. Rafael, Ele segurou a mão dela, suavemente. Júlia, eu sei que talvez seja cedo demais, mas preciso te dizer. Você me fez sentir algo que eu achei que nunca ia sentir. Algo real. Júlia sentiu os olhos arderem. Eu também sinto, Rafael, mas tenho medo. Medo do quê? De não ser suficiente. De você se arrepender. Rafael balançou a cabeça. Você é mais do que suficiente. Você é corajosa, determinada, verdadeira. E eu quero estar ao seu lado. Não como alguém que te ajudou, mas como alguém que te admira,
que gosta de você. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Rafael enxugou as lágrimas dela com o polegar. Não chora. Hoje é dia de comemorar. Júlia riu entre as lágrimas. Você tem razão. Eles voltaram para o pastéis da Júlia, de mãos dadas. Dona Célia os viu e sorriu satisfeita. Carla piscou para Júlia, que ficou vermelha. À noite, quando todos foram embora, Júlia e Rafael ficaram sozinhos no espaço. Ela olhou ao redor, ainda sem acreditar. Consegui, Rafael. Você conseguiu. Júlia se virou para ele. Não, nós conseguimos. Rafael sorriu e puxou ela para perto. Posso te dar um presente de inauguração? Outro? Você já fez demais. Rafael tirou do bolso um pequeno embrulho. Abre. Júlia abriu e encontrou uma chave. É a chave desse lugar. Agora é oficialmente seu. Júlia olhou para a chave, emocionada. Mas eu ainda vou pagar tudo, viu? Pode levar o tempo que precisar. Rafael riu. Eu sei. Você é teimosa demais para aceitar favor. Júlia guardou a chave no bolso e abraçou Rafael. Obrigada por acreditar em mim. Rafael retribuiu o abraço, sentindo a conexão entre eles. Obrigada a você por me fazer lembrar de quem eu sou. Eles ficaram assim por alguns segundos, e quando se afastaram, seus olhares se encontraram. Rafael inclinou-se devagar, dando tempo para Júlia recuar. Mas ela não recuou. Aproximou-se também. E então, seus lábios se encontraram em um beijo suave, carregado de tudo o que haviam vivido juntos. Quando se separaram, Júlia sorriu. Acho que essa foi a melhor inauguração da minha vida. Rafael riu. E só está começando. Eles saíram juntos, apagando as luzes do pastéis da Júlia. Do lado de fora, a rua da Oscar Freire brilhava com as vitrines iluminadas. Júlia olhou para trás, vendo o nome dela na placa. Pastéis da Júlia. Seu sonho, sua conquista. Rafael segurou a mão dela. Pronta para essa nova história? Júlia entrelaçou os dedos nos dele. Mais do que pronta. E enquanto caminhavam pela rua, lado a lado, Júlia sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar. Não apenas em um espaço físico, mas em alguém que havia de verdade. E Rafael, que havia passado tanto tempo construindo paredes, finalmente havia aberto as portas. Para o amor, para a vida, para recomeçar. Dona Célia, observando de longe, sorriu satisfeita. Sabia que aqueles dois eram feitos um para o outro, e enquanto a cidade seguia seu ritmo frenético, ali, naquele cantinho da Oscar Freire, nascia uma história de superação, coragem e amor verdadeiro. Uma história que começou com um pastel e terminou com um futuro inteiro pela frente.